cenário pós-pandemia, será que as empresas de logística ainda estão se dando bem? Então confere a entrevista exclusiva que a gente fez com o CFO da Log, que vai detalhar os últimos resultados no balanço aqui para a Invest.com Brasil. Boa tarde, André. Então, obrigada por participar dessa entrevista com a gente. Primeiro, queria perguntar quais que foram os destaques que vocês viram nos resultados, né? Teve um crescimento bem expressivo. Queria saber quais que foram os principais propulsores desse crescimento. Jéssica, obrigado por me receber. É um prazer falar com você novamente. Acho que falando especificamente sobre os resultados do terceiro trimestre, eu destacaria talvez dois principais atingimentos, né? O primeiro deles, a entrega de 174,5 mil metros quadrados de área bruta locável no trimestre, que é o melhor trimestre da nossa história em termos de entrega. Então, isso mostra realmente o quão aquecido está o mercado. E, num segundo momento, também, acho que é importante mencionar o crescimento da receita, né? Quando comparada ao mesmo período do ano anterior, a receita do trimestre cresceu 60%. Isso mostra que o nosso plano de crescimento sendo executado, agora a gente já começa a converter isso em resultado de receita e de lucro. André, um dos pontos que foi destacado no relatório seria essa migração Flight to Quality. O que seria isso, né? E de que forma que vocês pretendem atingir esses resultados? Tá legal. Acho que nesse ponto, Jéssica, gostaria de dizer que dois são os principais drivers de crescimento da Log, né? Flight to Quality é um deles, né? Eventualmente, em seguida, a gente pode falar sobre e-commerce, mas especificamente sobre o Flight to Quality, mostra que para onde nós estamos, né, expandindo as nossas operações, a gente tem percebido que os clientes têm deixado as operações, né, atuais deles em uma infraestrutura de baixa qualidade para ativos de melhor qualidade, como são os ativos da Log. Então, esse movimento é que a gente batiza, né, com o nome, né, de salto para a qualidade, que eles estão hoje não necessariamente bem atendidos em termos de infraestrutura nos locais, né, que eles operam, e com a nossa chegada naquela praça, acabam que eles migram, né, para os nossos galpões, dada a qualidade dos nossos galpões. A gente percebe que isso tem uma representatividade grande hoje no nosso movimento, e que talvez alguns dados importantes para a gente poder mencionar em relação ao tamanho do crescimento que a gente pode obter através, né, desse driver, é que no Brasil hoje, Jéssica, a gente tem cerca de 170 milhões de metros quadrados de área bruta locável, né, de ABL, né, e somente pouco mais de 10%, ou seja, uns 20 a 25 milhões, são de galpões classe A, ou seja, galpões de qualidade, como são os galpões da Log. Então, a gente vê que tem uma oportunidade grande, né, de que a gente tenha um crescimento através desse movimento. Uma vez instalando as nossas operações da forma que a gente vem fazendo, né, pelo Brasil, a tendência é que, então, haja essa migração, ou seja, o flight to quality para operações de qualidade, como são as nossas operações. André, em relação aos projetos em desenvolvimento, eu vi que são 7 projetos, né? Em que estados, onde que eles estão direcionados, né? E tem alguma data prevista para lançamento? Como é que está o andamento desses projetos? Tá. Ô, Jéssica, são 7 projetos hoje, 4 na região Nordeste, 2 aqui no estado de Minas Gerais e um no Distrito Federal. Isso mostra que a gente tem uma capilaridade significativa, né, em termos dessa diversificação geográfica, que é uma das principais características, né, do modelo de negócio da Log. Um ciclo de desenvolvimento, né, de um projeto como o nosso gira em torno de 11 meses. Né? Então, tem projetos que vão ser entregues, né, no início do próximo ano, já no primeiro trimestre, alguns no segundo e outros no terceiro trimestre. Então, à medida que a gente vai tendo, vamos dizer, a obra, né, em andamento, a gente vai fazendo o lançamento desses projetos, mas vão também iniciando outras obras. Então, eu diria que, ao longo do próximo ano, a gente deva ter em torno de 500 mil metros quadrados de área bruta locável entregues, quando comparado aí o que a gente já acabou entregando, né, ao longo aí de 2022, que já foram 415 mil metros quadrados esse ano. No próximo ano, a gente deve entregar cerca de 500 mil metros quadrados, ou seja, esse deve ser o patamar recorrente de entrega e de
produção da Log. André, 70% do portfólio é composto por clientes que são vinculados ao crescimento do e-commerce, né? Como é que foram os resultados durante esse trimestre nessa frente, né? E quais que são as perspectivas nesse cenário pós-pandemia? O segundo drive de crescimento, como eu mencionei, realmente é o e-commerce, tá, Jéssica? A gente pôde perceber isso ao longo dos últimos 2 anos. Realmente, o brasileiro mudou o hábito de consumo durante a pandemia. Então, a gente percebeu que se tornou mais exigente em termos de preço e prazo. Os clientes hoje, independentemente de serem clientes puros de e-commerce, né, ou de varejo, né, farmacêuticos, de alimentos e bebidas, eles entenderam, como nós, que é muito importante estar perto dos centros de consumo, e para que você tenha prazo de entrega mais curto e um preço melhor, né? Então, o que a gente viu ao longo desses 2 últimos anos foi realmente um crescimento mais acelerado por parte do e-commerce e agora uma certa normalização. O e-commerce vai continuar crescendo 2 dígitos no país, né? Entretanto, assim, os players, né, e as grandes empresas vão sendo agora cada vez mais seletivos e mais criteriosos, né, nos investimentos e na expansão das operações. Então, o terceiro TRI, a gente teve novas operações, né, vinculadas aí a e-commerce. Eu cito, por exemplo, um BTS na região metropolitana de Salvador, né, foram 26 mil metros quadrados ali para um relevante player no segmento de alimentos e bebidas. Então, mostra que a diversificação também, não só geográfica, mas também do tipo de indústria, move muito a Log também dentro desse ciclo de crescimento. Então, o e-commerce vai continuar impulsionando o nosso negócio, vai continuar crescendo, né? Não é aquela expectativa de crescimento tão robusto como foi durante a pandemia, mas o e-commerce ainda tem uma penetração relevante dentro do mercado ao longo dos próximos anos. André, e quais que são os principais objetivos, as principais metas, né? Tanto aí para o último trimestre do ano, quanto para o início do ano que vem? Vamos lá. A gente segue a nossa estratégia, Jéssica, que é o plano de crescimento, que é o Todos por 1,5, né? O que significa o Todos por 1,5, né? Que, para quem ainda não tem o conhecimento, é 1,5 milhão de metros quadrados de área bruta locável adicionais ao nosso portfólio entre os anos de 2020 e 2024. Então, a gente está no meio desse plano de crescimento. Então, é continuar, né, focado neste crescimento de acordo com o planejado, que é o que a gente vem fazendo e vem entregando, né? E isso tende a ser executado aí ao longo do ano de 2023 e também ao longo do ano de 2024. Essa estratégia é a estratégia da companhia, que vem sendo executada e vai continuar sendo executada ao longo desses próximos 2 anos. André, mais algum ponto que você acha importante destacar ou informar os acionistas nesse momento? Eu acho que uma informação relevante é a estratégia da companhia, Jéssica, está muito vinculada ao como que a gente cria o funding, né? Ou seja, o financiamento para esse plano de crescimento. E a gente vem mostrando, e aconteceu de uma forma relevante nesse trimestre que a gente está divulgando agora os resultados, a venda, né, de 2 ativos aqui na região metropolitana, né, de Belo Horizonte, mostrando que a reciclagem desses ativos é a melhor forma e a maneira que a gente entende que a gente gera mais valor para os nossos acionistas. Ou seja, nós vamos continuar reciclando e vendendo ativos para continuar no nosso plano de crescimento. E mesmo no mercado um pouco mais comprimido, né, e um pouco mais criterioso, como está o mercado de capitais hoje, a Log continua executando essa estratégia com boas margens brutas, né, como foi apresentado nessa transação aí, onde a gente vendeu 429 milhões de reais, né, com uma margem bruta de aproximadamente 33%, sendo que esses ativos foram vendidos 3% acima do NAV. Então, a estratégia de reciclagem, acho que é importante mencionar aos nossos acionistas, né, e a investidores, que é o que a gente vai continuar mantendo na nossa trajetória de crescimento ao longo dos próximos anos. André, então eram essas as principais informações. Agradeço, né, a disponibilidade, também a participação na entrevista. E eu acho que era isso. Mais alguma coisa que você gostaria de complementar? Não, eu te agradeço também novamente a oportunidade. A gente fica à disposição, né? Vai ser sempre um prazer aqui conversar com vocês e o público de vocês.